Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso webinário de terça-feira. Todas as terças-feiras, às 20 horas, estamos sempre aqui nesse espaço e nesse mesmo local. Pessoal, hoje eu preparei um tema importante para a aula de hoje, que é a continuação da nossa última aula, que teve o título de Conhecendo o ritmo interno de cada orla pupilar interna. Naquela aula passada, de semana passada, nós conversamos sobre as características das OPIs, as características das diáteses, né? Tanto o lado temperamental, quanto a predisposição aí à formação de doenças características das suas diáteses, né? Lembrando que a gente deixou claro que a genética da pessoa representa somente 10% do seu organismo. Então, por mais que você tenha uma orla pupilar interna, vamos colocar aí como exemplo prático, uma orla pupilar interna, né, uma diátese 3, que tem tendências a problemas cardiovasculares, que tem tendências a transtorno de humor, nada impede que você não vá adoecer aí do pulmão, por exemplo, né, uma vez que a nossa genética representa 10% das nossas possibilidades. Né? Mas o que é importante entender aqui é que quando nós vamos tratar uma orla pupilar interna T3, os oligominerais de preferência a serem iniciados no tratamento é sempre o manganês e o cobalto, que são os oligominerais de carência dessa orla pupilar interna 3. É claro que depois nós vamos suplementando outras coisas juntos, tá? Mas vocês precisam ter em mente isso para que a gente comece a nossa aula de hoje. Beleza? Então, qual que é o título da nossa aula de hoje? O título é O Poder dos Oligominerais, né? Como que esses micronutrientes, esses microminerais atuam em nosso organismo, né? Por que que devemos suplementá-los, onde devemos encontrá-los e principalmente o que são esses oligominerais. E é sobre isso que eu vou começar a aula de hoje, né? Então, a primeira pergunta é, bom, o que são os oligominerais? Nós temos algumas definições clássicas que eu vou ler aqui para vocês para que fique mais fácil o entendimento, né? Oligominerais, também chamados de metalóides ou de elementos traços, são microminerais, como eu gosto de chamá-los. Ou seja, minerais de peso molecular muito baixo, sendo encontrados em quantidades ínfimas em nosso organismo, porém que desempenham um importante papel em nossa saúde. Quando eu trago essa definição, uma das primeiras perguntas que me fazem é: tá, beleza, mas qual que é a diferença de oligomineral e de mineral? Bom, para começar, ambos são elementos inorgânicos, né, que não possuem carbono na sua constituição, ou se possuem no sistema, né, no formato de gás, né, no formato de halogênio. Tá? Com exceção desse formato, são todos inorgânicos sem carbonos na sua composição. E a principal diferença entre eles está no peso molecular. Os oligominerais possuem um peso molecular muito baixo, né? Como eu falei, eu gosto de chamá-los de microminerais. Normalmente eles representam aí 0,01% da composição do organismo de um homem de 70 quilos. E sempre eles são encontrados em uma quantidade inferior a 100 miligramas em um homem de 70 quilos, tá? Como exemplo aí. Já os minerais, né, ou os macrominerais, como eu gosto de chamá-los para diferenciá-los, eles possuem um peso molecular mais elevado e estão em uma quantidade maior no nosso organismo. Eles costumam também estar em uma quantidade maior avulso, né? Pegando um exemplo, por exemplo, o cálcio, que é um mineral, ele compõe aí 1 quilo do nosso organismo. Já outros macrominerais, como é o caso do magnésio, do sódio, do potássio, possuem aí uma quantidade mais ou menos de 500 miligramas. Então, a diferença entre mineral e oligomineral é o tamanho, é o peso molecular e a quantidade que eles estão encontrados no nosso organismo. Se nós formos somar oligominerais e minerais, nós temos mais ou menos aí 4% do peso total do nosso corpo, né? Então, fica evidente que eles são encontrados em quantidades muito, muito pequenas no nosso organismo, principalmente quando falamos de oligominerais. Mas agora, se nós precisamos tão pouco de oligominerais, né, por que nós devemos suplementá-los, né? Onde nós podemos suplementá-los? Bom, nenhum mineral e nenhum oligoelemento, para começar, ele é produzido pelo nosso próprio organismo. Mas as nossas células não os podem dispensar. Eles são fundamentais para o funcionamento do nosso organismo.
E, antigamente, essa reposição de oligominerais vinha quase que exclusivamente através da alimentação e da água. Porém, hoje em dia, isso não mais acontece. E por que, Renato, que hoje em dia a nossa alimentação e a nossa água já não são mais suficientes para suplementar as nossas carências? Bom, por alguns fatos. Por exemplo, né, a indústria alimentícia nos últimos anos tem gerado o que eles chamam de produtos alimentares. Não existe mais uma ingestão de alimentos, mas sim de produtos alimentares. E eles são pobríssimos na presença de minerais, tanto minerais quanto microminerais, que seriam aí os oligominerais. Além disso, a alta incidência de alimentos transgênicos, a alta incidência, né, de pesticidas, fazem com que o solo fique cada vez mais pobre e faz com que cada vez menos minerais sejam absorvidos pelas plantas, pelos alimentos. Por exemplo, um dos pesticidas mais famosos, ele é conhecido como glifosato, né? Ele está praticamente presente em todos os pesticidas. Ele é conhecido como um captador de metais, né? E após a aplicação de um glifosato em uma plantação, este produto chega a permanecer por volta aí de 20 anos no nosso solo, né? Então, assim, por mais que aquele agricultor passe os anos seguintes não utilizando, ele ficará presente no solo pelos próximos 20 anos. E a presença dele no solo faz com que essa planta, com que esse alimento capte menos oligominerais ainda, né? Então, assim, cada vez mais os alimentos são pobres nutricionalmente. Aqui eu trouxe uma pesquisa para vocês verem que a quantidade de alimento in natura que nós devemos ingerir para estarmos adquirindo a mesma quantidade de vitamina ou de mineral lá em 1960, hoje em dia é muito mais, né? A gente pega aqui, por exemplo, a laranja, que para nós conseguirmos a quantidade de vitamina A necessária em 2010, nós teríamos que ingerir aí 21 laranjas e em contrapartida naquele ano de 1960 somente uma. E a mesma coisa acontece com ferro, com brócolis e diversos outros alimentos que hoje em dia são muito pobres nutricionalmente. Além, é claro, desses dois adventos, né, a indústria alimentar, né, produzindo produtos alimentícios, né, e também da alta incidência de pesticidas, como por exemplo o glifosato, existem outros fatores que diminuíram aí a biodisponibilidade dos minerais, como por exemplo a lixiviação dos solos, as chuvas torrenciais que lavaram os solos, né, e carregaram todos esses minerais para o que hoje nós chamamos de principal depósito de oligominerais, que é então os oceanos e os mares. E sempre que nós vamos para esse campo de enxergar o oceano como um repositório de oligominerais, de minerais, nós voltamos à presença de um ilustre pesquisador, que é o Dr. René Quinton, um médico francês, um importante pesquisador lá do início dos anos de 1900. Ele foi o principal responsável por estudar os aquários marinhos. Ele é tido por muitas pessoas como o pai da oligoterapia, né? Como a primeira pessoa que começou a estudar a oligoterapia. E o Dr. René Quinton, né, ele formulou a seguinte hipótese, de que a vida animal, que começou como uma célula no mar, manteve, através de toda a evolução zoológica, as células que compõem cada organismo num ambiente marinho. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que tanto animais, no caso espécies marinhas, né, que aí sim vivem nesse meio de solução salina, quanto espécies terrestres, elas possuem ainda sistemas que são idênticos ao mar. Já vou explicar para você. A espécie marinha, obviamente, que vive na água do mar, né, em um ambiente aí rico em minerais, e as espécies terrestres possuem o seu sistema interno, que no caso vai ser o sangue e as linfas, compatíveis às águas do mar. Né? E ele fez um experimento que ele chamou de Lei da Constância Marinha, para provar que o nosso plasma sanguíneo é muito semelhante ao que ele denominou de aquário marinho. Ele pegou glóbulos brancos de seres humanos, né, e colocou-os em diversas soluções. E praticamente em todas as soluções eles não sobreviveram por mais de poucas horas.
Porém, quando ele pegou glóbulos brancos de seres humanos e colocou em uma solução marinha, esses glóbulos brancos sobreviveram como se estivessem presentes aí no sangue, né, do ser humano, no plasma sanguíneo. Com isso, ele chegou à conclusão que existiria uma lei, que ele chamou de lei da constância marinha. Ok? Para mim retornar ao slide anterior, a Ângela pediu, veja se é esse, Ângela. Se não for, você me diz. Então, assim, qual que é a importância então do Dr. René Quinton? Né? A importância dele foi perceber que os oceanos eram os reservatórios dos principais oligominerais na superfície da Terra. Esse aqui, né? Então o Dr. René Quinton, ele foi o primeiro cientista, pesquisador a perceber que os oceanos são os principais reservatórios de oligominerais. Né? E depois disso ele foi o pesquisador a perceber que o nosso plasma sanguíneo é muito semelhante a uma solução de água salina, de água do mar, né? Que a mesma composição de oligominerais presentes na água salina é muito semelhante à quantidade de oligominerais presentes no nosso plasma sanguíneo. E aí ele começou a elaborar aí uma série de estudos falando então que seria muito importante para o ser humano proteger o seu meio vital. E o meio vital ele se referia ao nosso plasma, né? Ao nosso terreno biológico. Nós deveríamos proteger o nosso terreno biológico através de uma suplementação de oligominerais. Outra coisa importante de falar também é que o Dr. René Quinton ele descobriu 17 elementos químicos presentes na água do mar, sendo que lá em 1900 eram catalogados apenas 12 elementos químicos, né? Então ele descobriu aí novos 17, totalizando então na época 29 elementos químicos. Hoje em dia, é claro, já existem outros, mas para a época foi uma importante descoberta. Para a época foi uma importante descoberta do Dr. René Quinton, né? O criador aí da lei da constância marinha, o criador do aquário marinho e a primeira pessoa a relacionar o plasma sanguíneo humano com a lei da constância marinha, que seria a observação dos oceanos, certo? Então, assim, a gente viu agora há pouco que os nossos alimentos já não conseguem suprir em quantidades adequadas a suplementação de oligominerais. Mas é só a alimentação, Renato, que impede com que nós tenhamos aí uma suplementação, uma quantidade de oligominerais adequada, ou existem outros fatores? Existem, é claro, outros fatores. E os principais fatores são, primeiro, a idade, já vou completar. A idade é um dos principais fatores que interferem na absorção de oligominerais. Por quê? Porque quanto mais nós avançamos na nossa idade, maior a tendência de nós adquirirmos doenças crônicas, maior a toxicidade das nossas células, maior é o espaço entre os toll-like receptors, né, que são os receptores intestinais, né, então eles precisam ser assim, ó, bem agarradinhos. E os estudos mostram aí que quanto mais nós envelhecemos, né, maior é a abertura, então mais eles vazam, né? Então a idade é um importante agravante da biodisponibilidade de oligominerais. Outro ponto importante, e na minha opinião é um dos principais fatores que hoje em dia ainda existe muita confusão, que é a forma química em que ele é ingerido. Né? Se você estiver ingerindo um mineral em um formato quelato, ele vai sim ter ação, mas não a ação que a oligoterapia promove, que é a reação catalítica, tá? Então, se você precisa de uma suplementação de oligominerais, esses oligominerais precisam ser ionizáveis e eles precisam estar em uma solução catalítica de outros oligominerais para que exista uma interação, tá? E um outro fator agravante para a biodisponibilidade de minerais também é a desbiose intestinal. O que é a desbiose intestinal, Renato? A desbiose intestinal é uma alteração qualitativa e ou quantitativa na microbiota intestinal. Então, se você passa aí por uma desbiose intestinal, né, ou seja, se você tem mais bactérias maléficas do que benéficas, você começa a ter uma perda de absorção de diversos nutrientes.
Não só oligominerais, tá? Vitaminas, macrominerais, fibras, oligominerais, tudo isso. Mas, inclusive os oligominerais aqui, que é o foco dessa aula. E também, isso aqui é muito importante e ele é subestimado pelas pessoas, tá? Que é a interação na absorção de outros oligominerais. Aqui é importante entender que oligominerais e minerais favorecem a absorção de uns e de outros, porém podem desfavorecer a absorção de um e de outro. Eles precisam estar em concentrações adequadas para que um favoreça a absorção do outro. Por exemplo, vocês sabiam que o ferro interfere diretamente na absorção do manganês e do zinco? Pois é, se você utiliza um produto aí, né, que tem a mesma quantidade de ferro ou mais de ferro do que manganês e zinco, aquele manganês e zinco já era, não será absorvido, tá? Da mesma forma, o selênio ele favorece a absorção de manganês e de cobre, tá? Então, assim, ó, se você tem dúvida do que utilizar, a sua API da flor de íris, todas já vêm em uma concentração que promove essa interação, tá? Então, assim, você tem uma carência natural de manganês, o seu tratamento correto é o flor de íris OPI 1, que tem sim ferro na sua composição, porém uma quantidade muito menor do que o manganês, para que esse ferro favoreça a absorção do manganês. Da mesma forma que o selênio faz parte da OPI 2, né? Que é a OPI que contém manganês e cobre, tá? Então, assim, é importante você estar atento ao produto que você está utilizando para que você tenha essa absorção correta. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, se entupindo de vitaminas, se entupindo de suplementos minerais, porém acabam usando suplementos em cápsulas, sabe? Aqui, que eu estou falando de suplementos em cápsulas, eu sou contra, de minerais, tá? Para você ter uma boa suplementação de oligominerais, eles precisam estar no estado catalítico ionizável, tá? Senão, é praticamente jogar dinheiro fora, beleza? É... Perguntas, tá? Eu tô lendo aqui. Renar, né? Com a idade avançada, a prescrição da OPI uma vez no ano é importante juntamente com o oxigênio? Eu acho muito importante, tá, Ciro? Principalmente, né, se são pessoas que não têm hábitos tão saudáveis ao longo do ano. Aí eu acrescentaria junto o Lactobacillus plus para refazer essa microbiota intestinal, utilizaria junto aí a OPI e o Oxygen Plus, tá? O Rafael perguntou assim: perdão, cortou. Você estava falando sobre os minerais quelatos e eu não entendi. Beleza, vamos repetir. Então, assim, ó, um dos importantes fatores que interferem na absorção de minerais é a forma química em que ele é ingerido. Quando nós falamos em oligominerais quelatos, e eles são sim importantes para determinadas funções, mas não são importantes aqui, tá? Porque uma das principais funções dos oligominerais é entrar dentro das células. E para que esse oligomineral entre dentro da célula, primeiro ele precisa ter um peso molecular baixo, ele precisa ter um tamanho pequeno, por isso que são elementos traços, e ele precisa ser carregado positivamente. Quando a gente trabalha minerais quelatos, o que acontece? Normalmente esse mineral ele está acoplado a um aminoácido, formando então uma molécula de tamanho maior e perdendo a carga positiva dela ou negativa, porque se ele está acoplado a um aminoácido, ele possui uma carga neutra. Então ele não vai conseguir entrar na célula por dois motivos. Primeiro, o tamanho, ele vai ser uma molécula grande, e segundo, a capacidade energética dele, né? Ele não estará carregado nem negativamente e nem positivamente. Então, assim, ó, o mineral quelato é importante? Ele é importante, tá? Mas não quando nós falamos em reação enzimática, em reação catalítica, que é a principal função do oligomineral. Aí agora, não, eu preciso melhorar a minha região gastrointestinal. Nesse caso, um mineral quelato vai ser importante para se ligar ao receptor Toll-like receptor, tá? Mas é outro caso. Eu faço silêncio porque eu começo a dar umas perguntas, tá? Pergunta da Andresa, tudo bem, Andresa? Ela perguntou assim, ó. Deixa eu voltar aqui. Me perdi da pergunta dela, deixa eu baixar de novo aqui. Ela perguntou assim:
Mas nesta pergunta, com a idade avançada apenas uma vez ao ano, então, depende, tá, gente? Assim, eu sempre falo que depende do paciente. Se nós estivermos lidando com um paciente consciente, quando eu falo consciente, eu quero dizer aquele camarada que tem uma alimentação bacana, que bebe uma água de qualidade, né? Que tem baixos níveis de ansiedade, de estresse. A suplementação, uma vez ao ano, acaba acontecendo mais como preventiva. Por mais que a nossa alimentação hoje em dia seja pobre nutricionalmente, né? Se for uma pessoa consciente, ele vai acabar buscando opções mais saudáveis de alimentos, né? Com menor teor de pesticida, com menor teor de agrotóxicos. Então, utilizando a OPI aí uma vez ao ano, a gente acaba fazendo uma boa suplementação, tá? E a gente espera que depois ele mantenha com a alimentação, tá? Daí a pergunta seguinte foi: pode me explicar por que uma vez ao ano supre o ano todo? Se estamos diariamente expostos a fatores que oxidam o corpo? Ótima pergunta, Andresa. Exatamente, nós estamos constantemente expostos a fatores que oxidam o nosso corpo, como os que eu acabei de citar, por exemplo, os altos níveis de estresse, os altos níveis de ansiedade, a alimentação rica em agrotóxico, as águas que são cada vez mais poluídas, né? É tudo aí a poluição sonora, a poluição do ar, enfim, né? São diversos fatores que prejudicam a nossa qualidade de saúde, né? Mas a gente não vai conseguir viver aí tomando produtos, né? Medicamentos ou suplementos. Por isso que a gente conta com a boa vontade do paciente, né? Ele precisa ter um cuidado especial com a sua saúde. Se ele tiver uma vez ao ano, duas vezes ao ano, já é uma quantidade bem bacana, tá bom? E também a gente tem que lembrar que o próprio Silvano falou isso que eu vou falar, o Silvano falou no congresso desse fim de semana. Ele falou assim, ó, as pessoas também precisam enxergar os oligominerais como medicamentos, tá? Então, assim, ó, eles têm uma função muito importante, que daqui a pouquinho eu vou estar falando mais propriamente dita somente sobre as funções deles, mas uma das principais funções é atuar como substratos enzimáticos, né? Diminuindo a energia de ativação de uma reação. Então, quando a gente lida com um paciente doente, é aí que ele vai ter todo o seu potencial estabelecido ali, né? Protegendo os órgãos de choque, aumentando as reações enzimáticas, diminuindo a quantidade de radicais livres, nutrindo as células. Aí pode ser um, dois, três frascos, dependendo da velocidade de melhora desse paciente. Mas quando a gente fala em pacientes saudáveis, né, e conscientes, essa quantidade aí normalmente costuma ser o suficiente para a gente ter uma boa suplementação, tá? Mas nada impede, é claro, de fazer um tempo maior. Perguntas. Pergunta do Rafael aqui. Ele perguntou assim, ó. Deixa eu ler que é uma pergunta grande, tá? Ele perguntou assim, ó, no caso dos oligominerais, não tem sobrecarga? Por exemplo, eu estou dando muito selênio, mas nos exames desculpa. Por exemplo, estou dando muito selênio, mas nos exames esta quantidade está de acordo e continuo dando ou paro? Essa pergunta foi importante também pelo questionamento que eu falei dos minerais quelatos que eu tinha falado agora há pouco, tá? O próprio Silvano respondeu sobre isso também. Quando a gente utiliza minerais quelatos, eu não sou contra, tá? Eu já deixei isso claro. Só não utilizo muito. Quando a gente acaba utilizando esse tipo de mineral, tem que tomar cuidado, porque como ele é acoplado a um aminoácido, ele pode ficar preso a alguns tecidos e órgãos, tá? Aí acaba ocorrendo uma sobrecarga. Quando a gente utiliza elementos traços, que são os oligoelementos, nós favorecemos a entrada deles nas células, tá? Atuando lá como substrato de reação enzimática. Se você vem fazendo uma suplementação de selênio, como você falou, porém, os exames não apontam aí uma sobrecarga, não tem problema algum você estar utilizando, tá? O único fato importante aqui é que você também precisa fazer o doseamento de algumas enzimas renais para ver como está o funcionamento renal desse paciente, né? E também fazer avaliar como é que está o caso de desbiose intestinal, porque, como a gente falou, uma desbiose intestinal ela pode desfavorecer a quantidade absorvida desse mineral, tá? Então, às vezes a gente está suplementando só porque esse mineral não está entrando porque nós estamos com uma desbiose intestinal. Então assim, ó, o que eu falaria para você, se você vem suplementando por muito tempo
e esse selênio não vem subindo, eu acrescentaria aí um probiótico, como por exemplo Lactobacillus plus, para dar uma regulada no intestino, tá? Para ver se vai ocorrer uma absorção maior. Beleza? Pessoal, se tiverem dúvidas, fiquem todos à vontade, tá legal? Se alguma coisa que eu falei também não ficou claro, a gente fica à disposição. Então, esses são os principais fatores, né, como é que eu vou dizer assim, que desfavorecem a absorção dos oligominerais, tá? Deixa eu ver que hora é, tá? Porque tá chegando bastante pergunta e eu vou. Sandra, Kátia, Rafael, eu não vou responder essas perguntas agora para continuar a aula, mas me perguntem daqui a pouquinho de novo, tá? Daqui uns 15 minutos para mim chegar nesse assunto de vez, ok? Vamos lá, então, né? E agora, então, qual é a importância dos oligominerais? Né? A gente falou já algumas coisas deles aqui, mas, enfim, qual que é a importância? Para começar, a importância deles é diversa, tá, gente? Eles se encaixam em diversas situações, mas tem as principais situações que eu os considero. Então, assim, ó, os oligominerais, eles atuam de diversas formas no nosso organismo, mas podemos relacioná-los principalmente a três funções, que são as três funções em que eu mais utilizo e mais falo deles. A principal é o processo enzimático. Os oligominerais, eles são fundamentais nos processos enzimáticos, porque eles fazem a ativação de reações enzimáticas, tá? Que foi o que eu falei agora há pouco, né? Por que que tem que ser em um formato iônico? Por que que tem que ser no formato de traço? Para que eles tenham um tamanho pequeno, para poder aqui, ó, entrar dentro da célula e atuar em um processo enzimático, né? A enzima ativada é capaz de criar uma reação enzimática. O que que ativa a enzima? Os oligoelementos, tá? E eles também podem ser aqui, ó, nós vemos aqui um oligoelemento, um oligoelemento. Claro que isso aqui é um exemplo didático, tá? Quando os oligoelementos fazem parte dos processos enzimáticos, acontece isso aqui, ó. Diminuição da energia de ativação, que é o gráfico azul aqui, ó. O gráfico preto, desculpa, a linha preta aqui, ó, é uma reação sem oligoelemento e a linha azul aqui, ó, é uma reação com o oligoelemento. O que que eu quero dizer com isso? Quando nós temos a inclusão de oligoelementos em uma reação enzimática, a energia de ativação diminui. Consequentemente, o tempo de reação diminui. E diminuir o tempo de reação é muito bom, tá, gente? Porque aqui, ó, a linha preta está gastando muito mais energia para executar uma reação. E a linha azul vai gastar muito menos energia. Então, ocorre um processo de poupar energia, né, e de aceleramento dessa reação. E isso é fundamental. O Henri Picard, né, um importante médico e também um dos pioneiros da oligoterapia, ele usava uma frase que era a seguinte: observe uma criança e um homem velho na rua. O que os diferencia é a velocidade. A criança corre, enquanto o velho homem se move lentamente. Uma das características dos oligoelementos é restaurar a velocidade de reação. Tá? Então, assim, uma das principais funções dos oligominerais é justamente restaurar a velocidade das reações, acelerar o processo enzimático. Beleza? Então, função número 1, atuar como substrato de enzimas, favorecendo o processo enzimático. Todos nós temos milhares de reações enzimáticas acontecendo agora. E se nós temos aí uma desculpa, não é baixa produção. Se nós temos aí uma baixa ingestão de oligominerais, essas reações estarão mais lentas. O que que pode gerar? Doenças crônicas, presença de radicais livres, lentidão das reações, lentidão de cicatrização, né? E por aí vai. Os órgãos de choque ficam mais suscetíveis. Esses são somente alguns exemplos. Uma outra função que eu considero muito importante dos oligominerais é a relação que ele possui com a telomerase, né? Como assim? Bom, os oligominerais atuam também interagindo com o nosso RNA e DNA, podendo controlar aí a transcrição de uma série de proteínas, além de evitar o encurtamento dos telômeros, garantindo a adição de sequências específicas e repetitivas de DNA. Para quem não sabe, essa marcaçãozinha aqui, ó, é claro que isso aqui é um desenho bem didático, né, gente? Mas essa marcaçãozinha aqui, ó, é o nosso telômero. Quanto mais nós envelhecemos, mais encurtado
vai ficando esse telômero, ou seja, menos azul ele vai ficando aqui, tá? Por que menos azul? Porque as bases de nucleotídeos não vão se encaixando perfeitamente na ponta do RNA e não vai acontecendo uma transcrição corretamente. Os oligominerais, eles fazem parte de todas essas bases de nucleotídeos, citosina, timina, adenina, guanina, tá? Então, se você tem uma baixa ingestão de oligominerais, você vai ter essa transcrição não ocorrendo de maneira adequada. Por isso que a sua telomerase não vai funcionar com qualidade e você vai ter um encurtamento dos telômeros, favorecendo o envelhecimento, favorecendo o aumento de radicais livres. E os oligominerais atuam, ajudam a combater isso. Outra importante função dos oligominerais, e acho que é uma das minhas preferidas, tá? Então, função 1, função enzimática, acelera os processos enzimáticos. Função 2, atua na telomerase, né? Inibe o envelhecimento precoce e a presença de radicais livres. E função número 3, alcalinização do corpo, do sangue, né? É claro que isso aqui é somente um nome para chamar a atenção. É importante falar que o nosso sangue, né, que o nosso plasma tem mecanismos sozinhos de alcalinização. Então, você ingerindo oligominerais, você não ingerindo oligominerais, o plasma sanguíneo ele vai permanecer na faixa estreita de 7,3 a 7,4 de pH. Né? Por quê, Renato? Porque, bom, o plasma ele é um dos principais sistemas vitais do nosso organismo. Se existe qualquer alteração nessa faixa, você morre. Né? O plasma sanguíneo, o cérebro, né, e o coração são os principais órgãos vitais. Então, vamos dizer assim, de prioridade, né? Tá tudo dando errado. Começa a parar o rim, começa a parar o fígado, começa a parar a pleura, começa, enfim, parar diversos outros sistemas, mas o plasma sanguíneo, a função cerebral e o coração continuam lá bombando. Tá? Mas por que a gente fala que favorece a alcalinização? Porque de fato favorece a alcalinização. O plasma, para se manter alcalino, ele é capaz de fazer de tudo. E vejam aqui que o nosso plasma ele é composto de água, sais minerais e compostos orgânicos. Quando nós temos aí uma variação na quantidade de sais minerais, que são os oligoelementos, o nosso plasma sanguíneo começa a sequestrar elementos oligominerais de outros sistemas. Tá? Por exemplo, se nós percebemos que tem uma diminuição de cálcio no nosso plasma, o plasma vai lá no osso e capta cálcio para puxar para o sangue. Né? Por exemplo, se nós temos aí uma diminuição de manganês no nosso plasma sanguíneo, que é um tipo de elemento presente nos processos alérgicos, o nosso organismo vai lá nas linfas, por exemplo, e puxa esse manganês. Da mesma forma que ele pode ir lá no pulmão e puxar o cobre. Então, quando nós temos uma diminuição de oligominerais, nós temos uma diminuição geral de oligoelementos em outros sistemas, porque o sangue vai lá e sequestra. Então, quando nós temos um bom aporte de oligominerais, nós estamos favorecendo essa alcalinização. Entenderam? Isso é importante entender, tá? Então, uma outra função importante dos oligominerais é favorecer a alcalinização do plasma sanguíneo. E também aqui, né, entre as outras funções, essas são as 3 principais funções, na minha opinião, tá bom? Eles também atuam aí equilibrando o organismo e auxiliando nos processos de autocura. No terreno biológico, que é a principal função, o que é o terreno biológico? Né? Acho que eu falei, até agora não expliquei. O terreno biológico é o nosso corpo, tá? O nosso plasma sanguíneo, os nossos sistemas. Se nós o mantemos, não vou dizer a palavra intacto, mas sim saudável, a chance de adoecermos é muito pouca. O Dr. René Quinton, ele trocava a palavra terreno biológico por meio vital. Ele falava que se nós mantermos nosso meio vital, que é o nosso plasma sanguíneo, saudável, com uma boa quantidade de minerais, nós não adoecemos, tá? Então, assim, é importante estar atento ao terreno biológico. E aí a suplementação também leva à regressão de processos de adoecimento, levando eles em direção à regeneração. Tem bastante pergunta agora, né? Pessoal, não saiam da aula, tá? Não saiam da aula que eu tenho um artigo que eu vou passar para vocês fazerem download até o final da aula. Beleza? Então vamos lá. Tem perguntas aqui que daqui a pouco eu respondo, tá? Então olha só, as principais funções dos oligominerais são reação enzimática, telomerase, né, inibindo aí a presença de radicais livres, inibindo a diminuição dos telômeros, a alcalinização do sangue e, além disso, é claro,
o que eles fazem de melhor é proteger os órgãos de choque. Se você for uma diátese 1, com tendência a alergias, ele vai diminuir as alergias. Se você tem uma diátese 3, com tendência a problema cardiovascular, ele vai impedir a presença de problemas cardiovasculares. Se você tem uma OPI 2, com o intestino e pulmão mais fragilizados, ele vai fortalecer esses órgãos de choque, e assim por diante, tá bom? Além disso, né, eles fazem parte de todo o processo. É porque, assim, às vezes as pessoas pensam que é simples, mas não é simplista, né? As pessoas falam, ah, tá, e daí? O óleo mineral vai favorecer a minha reação enzimática. Como assim, e daí? Sabe? Você pode ter a doença que for, se você não tiver suas reações enzimáticas acontecendo de maneiras uniformes e com velocidade, a chance de recuperação é muito pequena. Agora nós vamos falar um pouco, né, sobre os diferenciais dos oligominerais flor de íris, né? Por que são produtos tão diferentes aí no mercado, né? Praticamente produtos completos, na minha opinião, quando a gente vem falar sobre reposição de oligominerais. Primeiro, é importante entender de onde eles vêm. Eles vêm simplesmente do maior reservatório de oligominerais, que são os oceanos, mais especificamente uma corrente marítima, né, que é a corrente de Humboldt, uma corrente que emerge em alguns períodos do ano. E é dessa corrente marítima que nós retiramos esses oligominerais. Esses oligominerais retirados, eles possuem uma voltagem, né, que são as suas cargas positivas ou negativas. Posteriormente, lá no IPARC, né, que é um dos laboratórios industriais da Unesc, nós fazemos uma avaliação de doseamento, né, e aí começamos. Retira mais de um, adiciona mais do outro, para que ele fique cada vez mais um produto completo. Né? São todos produtos naturais, não existe nenhum oligomineral sintetizado. Realmente é somente um processo de doseamento, de extração e de adição de oligominerais. Tá? Isso aqui é uma comparação entre alguns oligominerais presentes nas OPIs com o plasma sanguíneo. A linha laranja é o plasma, a linha azul é a OPI. Vejam só como existe uma semelhança aqui, ó. Quando eu falo que a OPI é basicamente igual ao nosso plasma sanguíneo, é por conta disso que eu falo. E essa ideia de estudo é advinda lá do Dr. René Quinton, né? Onde ele colocou glóbulos brancos em uma solução salina e eles sobreviveram. E aqui aconteceria a mesma coisa. Se você colocar glóbulos brancos em uma solução de OPI, eles também vão sobreviver, porque a OPI é praticamente idêntica ao nosso plasma sanguíneo, além de conter aí toda a base eletrolítica deles, né? Aí agora aqui existem as OPIs individuais, né? Que deixa eu ver como é que está o nosso tempo. Vou passar rapidamente aqui, tá bom? Por exemplo, todas as OPIs, gente, todas as OPIs contêm em suas composições 45 oligominerais. Porém, cada OPI ela vai possuir em maior quantidade o oligomineral de carência daquela orla pupilar interna, naquela diátese, além de conter um floral para tratar o lado temperamental desse paciente. Por exemplo, o OPI1, que tem tendência à impaciência, nele vai conter um floral chamado impatience para diminuir essa impaciência. Vai conter em maior quantidade o manganês e depois 44 oligominerais que servirão de base para essa OPI. O OPI2, mesma coisa, vai conter em maior quantidade o manganês e o cobre e vai ter um floral chamado Quark-Huber para trazer mais sensibilidade, né, já que são pessoas extremamente metódicas. A OPI3 vai ter o manganês e o cobalto em maior quantidade, vai ter um floral que é o Scleranthus anus para diminuir aí esse transtorno de humor, né? A OPI4 vai ter em maior quantidade cobre, ouro e prata, e vai ter a Oleo europeae, né, que é para trazer mais coragem, já que o tipo de OPI4 é um cara que fica mais a palavra não é medo, né? Mas que tem mais dificuldade da mudança, né? Um tipo de pessoa mais retraída. Aí nós temos o Alpay 5, né, que é o desadaptado. Ele é um blend de 45 oligominerais, mais o resto, que é o floral para quem é desadaptado. E depois, se você não sabe qual é a sua OPI, nós temos aí o essencial. O essencial, ele também são 45 oligominerais concentrados e não contém nenhum floral. O essencial é indicado para as pessoas para os terapeutas, no caso, né, que não identificam a diátese do paciente ou a orla pupilar interna.
Porém, a reposição de oligominerais é fundamental, tá bom? Por isso que está na dúvida, tem que utilizar algum repositor, que aí seria o essencial. Ah, Renato, escutei a tua aula, mas não entendo como as OPIs se encaixam. Tudo bem, vou trazer alguns exemplos. Elas podem ser indicadas em todos esses processos aqui, ó. Dores musculares, dores reumáticas, problemas cardiovasculares, dermatite e psoríase, alergias, obesidade, alcalinização do sangue, anemia, desbiose intestinal, depressão. São todos episódios onde elas se encaixam perfeitamente. Tá legal? Então, eles podem ser indicados aqui nesses casos. Renar, ainda não me identifiquei. Tem algum caso que ela é muito indicada? Tem. Psoríase. Quer saber como é que ela age? Assim, ó. Estudo de caso, gente. Olha a perna desse camarada, né? A perna, o tecido, né? A pele, né? O maior órgão do corpo, não se regenerava. Não se regenera por quê? Claramente uma carência de oligomineral. Processos psoriásicos têm íntima relação com carência de oligomineral. A pele não tem substrato suficiente, né? Matéria-prima, oligoelementos, usem a palavra que vocês quiserem, para se restaurar. Quando a gente suplementa esses oligominerais, é claro que também com outros produtos, o paciente melhora. Olha que bonito. Vocês estão vendo que tem pelo, né? Aqui. E que aqui não tinha pelo, que agora tem pelo. Tratamento. O Oxygen Plus, a OPI dele, a terapia portal do tempo, né? Que era o tipo de paciente depressivo, junto com hidratante flor de íris. Outro caso, paciente, psoríase. Olha essas marcas, lesões aqui na área dos seios. Estão vendo, gente? Estão acompanhando? É muito sério isso, tá? Bem marcadas, né? Bem delineadas, bem característicos de psoríase. Região nas costas, a mesma coisa. 28 dias depois. Não tem nem o que falar, né? Tratamento escolhido Oxygen Plus, por quê? Vai promover uma desintoxicação do organismo, diminuir as toxicidades. A OPI 4, que é a OPI de carência dessa pessoa. A gente entrou com a terapia portal do tempo para fazer tratamento de traumas, proteção e equilíbrio para diminuir a ansiedade e o hidratante flor de íris, que é um creme para as lesões. Agora, ai meu Deus, eu vou mostrar para vocês um caso que eu recebi faz algumas semanas. É um terapeuta, o nome dele é Sidney Borges, tá? Se alguém quiser entrar em contato com ele, fique à vontade, ele vai falar para vocês como tratou. Ele entrou em contato comigo e me mandou um caso. Quando eu olhei, eu falei assim, putz, cara, é difícil, tá? Olha só as imagens. Era o corpo inteiro, gente. Aí eu fiquei com medo, eu falei assim, bah, esse cara vai ser difícil. Olha isso. Estão vendo, né? Pernas, braços, costas, abdômen, peito. Eu peguei esse caso aqui correndo, tá? Porque ele mandou para mim essas semanas as fotos, não tive tempo ainda de colocar o tratamento aqui. Mas assim, ó, ele está no grupo Flor de Íris. Eu vou falar o tratamento, eu não escrevi na lâmina, mas quem não acreditar, e eu dou o direito de não acreditar porque realmente é impressionante, entre em contato com ele e pergunta o que ele usou, tá? Gente, sem brincadeira, a foto seguinte é em 14 dias de tratamento. Lembram do abdômen dele? Olha aqui, vou voltar. Abdômen, abdômen, peito. Abdômen, abdômen, pernas. A perna de antes, a perna de depois. 14 dias, ok? O que que ele usou, Renan? Protocolo Flor de Íris. Entre em contato com ele, eu não gosto nem de falar porque parece que é mentira, né? Mas Oxygen Plus, a OPI correta dele, o hidratante Flor de Íris, a terapia Portal do Tempo, e eu não me lembro agora se foi o Proteção e Equilíbrio ou o Master, tá? Como eu falei, eu peguei na correria esse caso hoje. Mas, gente, entre em contato com ele, tá? Assim, ó, depois eu passo até o contato. E como esses casos, tem diversos outros. Eu peguei na correria aqui hoje para mostrar para vocês, tá? Então, assim, ó, eu gosto de trazer os exemplos de psoríase porque eles são impactantes, mas é porque a OPI se encaixa perfeitamente aqui, ó. Porque esse tipo de lesão da psoríase, é claro, ele vai ser provocado por
Inflamação intestinal? Pode. A ansiedade é intimamente relacionada com a psoríase? Sim, com certeza. Mas pessoas com psoríase já foi provado através de exames sanguíneos, são pessoas com níveis de oligominerais insuficientes. Por isso que a pele forma essas escamas, porque não consegue se restaurar, tá? Não consegue regredir. E aqui, suplementando o oligomineral, a pessoa se trata. Perguntas. Incrível. Abri aqui já vi uns 3 incrível. Incrível, gente, realmente. Agora eu vou tentar responder, tá? Nossa, muita pergunta. Deixa eu ver. Os oligominerais podem agredir o fígado ou causar algum problema renal? Depende do oligomineral, tá? Por exemplo, o cádmio, ele é um oligomineral tóxico, tá? O organismo precisa dele? Precisa, mas o organismo tem uma rápida saturação, tá? Por isso que nas OPIs a quantidade de cádmio é ínfima, 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 ínfima mesmo, assim, tá? Então, assim, ó, mas agredir o fígado só se for um oligomineral tóxico, como por exemplo o cádmio. De resto, gente, assim, ó, é muito difícil quando a gente aplica o ligomineral ionizável no paciente ter um sobrecarrego, tá? Porque por ele ter uma carga elétrica, ele consegue tanto entrar na célula quanto sair da célula, e aí ele é facilmente eliminável. Aí a colega perguntou: eles podem causar algum problema renal? Dificilmente, tá? O perigo aqui existe quando a pessoa já tem problema renal. Aí é um problema, porque os glomérulos podem não fazer o recolhimento e acontecer um excesso, tá? Mas eles causarem, muito difícil mesmo. Você pode explicar melhor os oligotraços? Não entendi. Oligotraços e oligominerais são a mesma coisa, tá bom? Olha só, microminerais, oligotraços, metalóides, são todas palavras para descreverem praticamente a mesma coisa. Quando a gente fala em oligomineral traço, é que a gente quer dizer que ele tem um tamanho de peso molecular pequeno, que favorece a entrada na célula dele. Porque ele é um traço de mineral, ou seja, ele é um micromineral ou um oligomineral. Tá? Eu peço desculpa, às vezes, por não definir uma palavra para permanecer até o final da aula, mas é vario mesmo. No caso da desbiose, tomar um vermífugo é bom? É bom se o paciente tiver vermes, né? Assim, eu sou super a favor do vermífugo, né? Eu utilizo o vermífugo ao mínimo uma vez ao ano. Recomendo que todos utilizem, né? Afinal de contas, estão presentes na água, na alimentação. Às vezes a gente pega um alimento que não está bem lavado e agora ocorre o perigo, né? Se a gente quer um tipo de alimentação mais saudável, sem a presença de agrotóxicos, de pesticidas, é possível que sejam alimentos contaminados com vermes. Então, se o alimento aí não for bem lavado, a chance de você estar pegando um verme é grande. Então, assim, ó, tratamento de vermes uma vez ao ano, na maioria dos casos já resolve. Crianças podem usar os oligominerais? Sem dúvidas, Zilda, tá? Sem dúvidas. Recomendo que utilizem. Deixa eu ver a hora, né? Ok. Como observar o êxito da suplementação dos oligominerais na íris? Pergunta do Valdemir. Então, Valdemir, na íris é muito difícil você conseguir observar o êxito, né? Você vai teria que realmente ir para um tipo de exame sanguíneo para estar verificando. Mas assim, ó, a gente tem que acreditar muito na nossa clínica do dia a dia também, né? Que é a sintomatologia do paciente. Você vai avaliar o paciente antes e depois, perguntar os sintomas e dali 30 dias verificar como é que eles estão. A clínica, ela costuma ser soberana, né? Então, se é uma psoríase, você vai ver claramente a resposta. Depressão, resposta. Ansiedade, resposta. Quadro de desbiose intestinal, resposta. Né? O que a desbiose intestinal é? Queda de cabelo, unhas enfraquecidas, constipação ou diarreia, né? Desânimo. A qualidade do sono pode ser prejudicada, pode existir um cansaço excessivo, a pele pode ficar pálida. Então, são esses sintomas que a gente vai começar a avaliar no retorno. Os oligominerais vai ser no mesmo esquema. Cansaço excessivo, melhora da circulação sanguínea, queda de cabelo, unhas enfraquecidas, se for uma psoríase, resposta à psoríase. Né? Os oligominerais eles se encaixam em diversos sintomas aí. Haverá alterações na OPI? Não, Valdemir, em hipótese alguma, tá? Em hipótese alguma ocorre alteração na OPI. A OPI, como o Silvano falou,
esse fim de semana diversas vezes a OPI no câmbio, ele falava, né? A OPI não muda. Você não vai observar diferença na OPI. Ótimo, né? Avaliamos somente o equilíbrio na patologia, justamente. Qual a posologia? Pergunta do Rodrigo Macedo. Então, Rodrigo, assim, ó, a dose padrão em base são 15 gotas 2 vezes ao dia. Muito importante, tá? Agora que eu lembrei, né? Como é que se usa? Gente, 15 gotas 2 vezes ao dia, pela manhã. Eu gosto de utilizar a OPI em jejum. 15 gotas pela manhã em jejum e 15 gotas pela manhã, desculpa, ao final da noite. Por que em jejum, Renato? Se você levar em consideração que a primeira refeição que você vai fazer do dia, você vai estar utilizando todos os microminerais que você tem necessidade, né? Primeiro, a sua fome diminui, né? Porque nós temos a nossa fome orgânica, né? Que é a fome do organismo de ingerir os nutrientes, e a fome mental, né? Que é pela gula. Né? Então, assim, ó, se você já começa o dia repondo aqueles oligominerais, boa parte da fome orgânica já foi embora. Porque seu organismo vai entender, poxa, já supri tudo que eu precisava, né? Agora vou atrás aqui de vitamina, carboidrato, proteína para completar. Mas, e detalhe, a suplementação em jejum promove maior absorção. Então, isso é bem importante. 15 gotas pela manhã e à noite. Tá, vamos lá então, né? E as indicações para pacientes com 4% do rim funcionando? Então, Angela, aí tem que ter realmente um cuidado, tá? Eu entraria com a OPI, sim, mas numa dose baixa, 5 gotas 2 vezes ao dia. E aí iria acompanhando, né? O paciente que tem problema renal, ele tem um acompanhamento médico muito importante e iria acompanhando as enzimas. Se estivesse tudo certo, iria aumentando gradativamente. Pergunta, lá. No caso, quando uma pessoa está com metais tóxicos no corpo, desculpa, pode ser usado oligominerais? Existe tratamento para os metais tóxicos? Sim, Rafael, tá? Assim, quando a pessoa tem metais tóxicos no corpo, a suplementação com mineral deve sim ser indicada, porque são coisas diferentes, tá? Metal tóxico, normalmente, ele vai vir acompanhado de um outro carregador, porque ele vai ficar, esqueci a palavra, saturado. Ele vai ficar saturado em algum órgão ou em algum tecido. Metal tóxico não tem nada a ver com mineral. Tá? Esse metal tóxico ele vai ficar preso normalmente na rede intestinal, na rede gastrointestinal, né, em algum tecido adiposo. Tá? O oligomineral, se ele estiver carregado positivamente, ele vai entrar direto nas células. Ele não fica saturado em algum órgão. Ou ele vai ser eliminado, ou ele vai ser absorvido pela célula. Como que a gente pode eliminar metais tóxicos, né? Boa pergunta. Então, aí aqui entra uma gama de produtos, né? O que eu, Renan, gosto muito de passar é o Carbovital, né? Ele é um carvão aditivado, né? Então, ele é um carvão que vai atuar como uma esponja para sugar. Existem outros tratamentos? Sim. Eu sei que está bastante em alta. A zeólita é uma opção. A clorela é uma excelente opção. A espirulina também tem ação para eliminação de metais tóxicos, né? Eu gosto muito do Carbovital, do Oxygen Plus. Acrescento também uma clorela, né? A zeólita eu não tenho experiência de tratamento, mas eu sei que algumas pessoas utilizam e relatam bons funcionamentos, né? Mas eu pessoalmente não tenho experiência, então não saberia nem passar a dosagem aí, mas tem gente que utiliza e gosta dos resultados, né? Qual vermífugo eu indico? Olha, gente, eu sou bem conservador aqui, tá? Eu gosto realmente do vermífugo de farmácia, eu utilizo muito o Anita, que pega uma alta gama de vermes, utilizo uma vez ao ano, para mim tá ótimo. A própria íris muda com o tratamento, né? Ela muda a questão de coloração, de profundidade de sinais, tudo isso. Nesse caso, eu preciso colocar as esferas. Quando a gente vai tratar trauma, Maria, a gente sempre faz a colocação de gel e esfera. Pessoal perguntando de curso aqui, ó. A colega perguntou, né? Qual curso posso fazer? Lid, eu vou aqui, ó, em viajar no particular para você, o site, tá? Aí você pode acessar esse site que lá tem todas as informações de curso, tá bom? Quantas OPIs é indicado? Então, é como a gente falou, depende muito do tratamento, tá? Se for um paciente saudável, que se alimenta bem, normalmente um frasco ao ano é o suficiente.
Agora, se for uma doença, aí tem que ver como é que está sendo a progressão do paciente. Um, dois, três frascos. Muito difícil a gente ir além de 3 frascos. É, deixa eu ver que hora é. Gente, tem algumas perguntas aqui ainda. Mas assim, ó, para a gente focar na aula, vocês estão com alguma dúvida desse tratamento aqui, ó, desse caso de psoríase, né? Ah, e quase que eu me esqueço, vou compartilhar com vocês aqui, ó. Gente, na janela de ferramenta de vocês aqui, né, tem um ícone escrito documentos, tá? Eu vou colocar um artigo aqui, ó, que é esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Biodisponibilidade de minerais, tá? Ele está carregando aqui, ó, carregou, tá? Vocês podem clicar nele para fazer download. Ele é um artigo que eu gosto, porque ele fala justamente daquele assunto que eu falei, da biodisponibilidade de minerais. Ele explica como que a idade pode influenciar na baixa absorção, como que a desbiose, como que o formato iônico, né? Desculpa, o formato químico do mineral pode influenciar na absorção. Material bem bacana, tá, gente? Então, já coloquei ali. Vou abrir para pergunta de novo, né? Então, assim, ó, se vocês conseguirem baixar o artigo, me deem assim, baixei o artigo e tal, para mim saber que vocês baixaram. Tá legal? Cliquem no artigo ali e me informem se conseguiram baixar. Deu certo, baixei. Bah, que bom, legal, fico feliz. Que bom, que bom. Deixa eu ver que hora é aqui. Olha só, quer ver? A gente tem tanto caso, a gente tem tanto caso aqui, tem tanto caso de tratamento. Quero mostrar para vocês aqui o negócio. Tem tanto caso de estudo de psoríase, gente. Deixa eu ver se eu tenho mais alguns aqui para mostrar para vocês. Ó, esse aqui é um estudo de caso completo, tá? Com análise de íris, tratamento, né? As fotos aqui do antes e depois, ó. Certinho, tá? Mas tem outros aqui, eu acho, né? Quer ver, ó? Ó, aqui eu tenho uma aula só sobre psoríase, né? Ah, não vou conseguir achar agora. Pessoal, é isso, tá? Eu vi que tá chegando bastante pergunta aqui, ó. Então, vou responder a última aqui da Cláudia. Ela falou assim, ó: se a pessoa tiver este problema e for hipertensa, qual a dosagem do oxigênio? Se a pessoa tiver problema de psoríase, né? Acho que é isso. Gente, o oxigênio, tá? Ele vai ser utilizado na dose padrão, 10 gotas 3 vezes ao dia. Se tiver sobrepeso, pode chegar a 15 gotas 3 vezes ao dia, que é a dose que eu gosto de utilizar. Para hipertenso não tem problema. Para OPI existe um cuidado, tá? A gente utiliza 10 gotas 2 vezes ao dia, tá legal? Vai ser 10 gotas 2 vezes ao dia para pacientes hipertensos por 2 semanas. Depois a gente vai lá e volta para 15 gotas 2 vezes ao dia, ok? Pessoal, 21 horas, né? Já passamos das 21 horas. Ah, recado importante, pediram para me avisar, vou aproveitar que tem bastante gente na sala. Gente, o Clinic Spray, tá? Para aqueles terapeutas que gostaram, né? Ele foi um produto novo, ele entrou na linha, tá? Então, assim, ó, ele entrou na linha a partir desse fim de semana, a partir de sábado. O que que é o Clinic Spray? Ele é um produto novo, desenvolvido. Ele contém notas aromatizadoras, né? E contém nele também a flor da Galanthus nivalis. Ele é chamado Clinic Spray porque ele é subjetivo, né? Ele é para ser utilizado dentro do consultório do terapeuta. Ó, a colega aqui, Elizabeth, já está falando, ele acalma muito, exatamente, tá? Como o terapeuta ele tem uma dinâmica de atendimento, né? Onde entram muitas pessoas no dia, pessoas
normalmente carregadas de problemas, depressão, estresse, ansiedade e outras patologias crônicas, a gente recomenda que esse terapeuta aplique logo pela manhã na sala dele, de 2, 3 borrifadas em cada canto, né? Depois, no final do dia, ele tem 115 ml, né? Ou seja, poxa, um Clinic Spray aí é para durar bastante tempo. 1 mês, 2 meses, 3 meses, quem sabe, né? E a gente só colocou ele na linha porque eu vou explicar para vocês a história rapidamente, tá? Nós fizemos esse produto de presente o ano passado. Era presente mesmo, tá? Presente de final de ano, olha só que loucura. Nós não tínhamos intenção alguma em vendê-lo. Mas as pessoas gostaram tanto do presente de final de ano que começaram a, poxa, eu quero comprar, coloca na linha e tal. Aí nós fomos para o processo, né, de notificação da vigilância sanitária, de preparação de rótulo, de frasco e tal. E agora ele está na linha, né? Então aqueles que dão interesse e que pediram por muito tempo, né? Se quiserem estar adquirindo, entrem em contato com as suas distribuidoras para estar adquirindo. Beleza? Poxa, eu sou apaixonado por ele porque eu ajudei, fiz parte do processo de preparação, né? Escolhi, escolhi, né? As notas e tal, né? Aqui, a Janaína falou, Renato, queria um calendário de 2020. Então, Janaína, os calendários já estão prontos, né? Eles estão sendo enviados para os distribuidores, tá? Então, assim, ó, quem é de São Paulo, eu sei que vai conseguir pegar com a Aniceia. A Aniceia deve estar recebendo nos próximos dias. Só troca uma ideia com ela. Tá? Ela nem deve estar sabendo disso, porque chegou hoje na empresa esses calendários, né? Então, a Angels Life vai estar recebendo nos próximos dias, a Maria Andrade vai estar recebendo, a Aniceia vai estar recebendo. Tem aqui na empresa também, na Harmonia Vital, né? Aqueles que adquirem direto com a Harmonia Vital já estarão recebendo os seus próximos pedidos, tá? Então, o calendário chegou hoje, então, né, aqueles que começarem a fazer pedidos vão estar recebendo aí nos próximos dias, beleza? Pessoal, outra coisa, né? Olha só que comentário legal da Elizabeth, né? Ela falou assim, ó. Eu vou tentar fazer um negócio, tá, gente? Fiquem aqui um pouquinho, que eu vou tentar fazer um teste que eu nunca fiz. Eu vou tentar liberar o áudio para uma aluna, para você, Elizabeth. Daí você fala em voz alta, tá? Vê se eu quero fazer um teste que eu vi um amigo meu fazendo e quero ver se funciona, né? Tá? Vamos ver aqui se eu consigo liberar o áudio de alguém. Aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver. Vê se você consegue falar, Elizabeth. Acho que não, né? Queria tentar. Ó, vê se você consegue falar agora, Elizabeth, alguma coisa. Acho que não vai conseguir, né? Enfim, ela comentou assim: a pessoa se sente protegida mesmo. E já houve comentários de sentimentos amorosos. A pessoa se sentiu muito amada. Foi interessante o comentário da pessoa, por causa do sentimento negativo que a ansiedade dá, por causa do sentimento negativo e ansiedade que a pessoa chegou. Realmente, tá? Esse aromatizador, esse Clinic Spray, ele é muito aconchegante, né? Então, assim, ó, quando o paciente chega na sala de vocês, já existe todo um clima de preparação aí que vai fazer o paciente ficar mais receptivo. Tá? Então, assim, poxa, eu gosto muito do produto, tá? É propaganda. O pessoal fala é propaganda, eu falei, é propaganda mesmo, porque eu gosto muito dele. Então, fique à vontade, tá? Pessoal, encerrando a aula, 21h05, desejo a todos uma boa noite, um grande abraço a todos, agradeço a participação. Leiam o artigo que eu passei para vocês, né? E eu estou sempre à disposição. Ah, esqueci de falar. O ano que vem nós vamos ter o nosso curso nível básico, tá? Para quem tem interesse, acessa lá ravide.com.br. E detalhe importante, né? Ele tem um valor, que eu não me lembro de cabeça quanto é, e nesse valor o Iris Make já está incluso. Os alunos que já possuem o Iris Make, né, e não querem estar adquirindo a nova versão no curso, né, como parte da matrícula, eles terão um desconto de 20%, tá bom? Então assim, Renato, já tem o Iris Make. Vou ter desconto? Sim, tem um desconto de 20%. Tá? Aqueles que não têm o Iris Make, poxa, é a oportunidade única que tem um desconto bem legal. Então, ravide.com.br, lá já vão ter as datas dos cursos do ano que vem, mas o curso básico é sempre um curso que, poxa, eu gosto muito. Tá? Sempre gente nova para conhecer, para trocar ideia. Então é isso. Grande abraço a todos, boa noite, fiquem todos com Deus e até mais.